Dieu. Glória a Deus. Premièrement, merci. Primeiramente, estou sendo gratos a Deus Pour la dimanche lelo. por causa do domingo de hoje. Tous allons qui abandonnent au vendredi. Estávamos aqui na sexta-feira Et Nzambe a trouvé bon que lelo tous allons tous ensemble. e Deus achou muito bom que hoje estejamos juntos mais. Amen. Amém. Tous allons le thème qui est très important. Estamos a falar a respeito de um tema que é muito importante: Comment suivre Jésus. como seguir Jesus. Avant de côté na matéria, Antes de eu estar dentro da minha pregação, nebi kizane belé batu ba yebingate. eu sei que tem muita gente que talvez não me conheça Be ebele pe ba yebinga. e muitos também que me conhecem. Na benga mina kombo ya Hervé. Chamam-me pelo nome de Hervé. Amen. Amém. Amen. Amém. Na benga na kombo ya Hervé. O pastor é conhecido pelo nome de Hervé. Vamos se benga nga ambassadeur. Alguns lhe têm chamado embaixador. Nós vamos diriger église, ministère Ebenezer. O pastor dirige a igreja dentro do ministério do Ebenezer, Na Atoraville. lá na altura Alvim. Amen. Amém. Je suis marié, O pastor é casado, père de 3 enfants pai de 3 filhos et père de multitudes d'enfants. e pai de múltiplos filhos. Amen. Amém. Amen. Amém. Et Nzambe apambola pasteur Christian, pasteur Dadi. Que Deus abençoe o pastor Cristiano e o pastor Dadi. Ce sont mes frères. São irmãos do pastor Hervé. Amen. Amém. Donc, na kata communauté, Quer dizer, dentro da comunidade, tant que nous avons le ministère de communauté Ebenezer, quando falamos do ministério ou a comunidade Ebenezer, nous avons 3 personnes qui vont diriger la communauté Ebenezer. está sendo enxergado 3 pessoas que estão a dirigir a comunidade do Ebenezer. Nous avons 3 pasteurs. É enxergado 3 pastores, Ndenge toza misato. conforme nós estamos estipulados. Amen. Amém. Par la grâce de Dieu, nous avons simplement parce que na forme communauté, ils ont malam par la grâce de Dieu. Eu estou tão feliz pela graça de Deus porque a forma que a comunidade vai desenvolvendo está se evoluindo muito bem. Ils sont fiers parce que aux alliés, bana pasteur ou babanga Nzambe. Tenha orgulho de fazer parte ou de ser filho dos pastores que temem a Deus. Na mokila lelo, c'est difficile au monde na usala Nzambe azo banga Nzambe pele ya solo. Hoje em dia é muito difícil encontrar um servo de Deus que teme de verdade o Senhor. Donc o Deus. ceux qui na monde baza 5 biso misato wana 4 5 wana. Quer dizer, se existem só 5 pessoas no mundo, mas eu te asseguro que nós os 3 fizemos parte daquele. Moi je crois cela. Eu creio por aí. Yango salaka fier parce que Nzambe apesi bino ba pasteur moko oyo baza botosi. Por isso tenha orgulho porque Deus vos concedeu uns pastores que são obedientes. Amen. Amém. Yango te ezamate ya na biso. Mas esta não é a base da nossa pregação. Terme tozolobela comment suivre Jésus Nosso Christ. tema está intitulado em Como Seguir Jesus Cristo. Wana eza grand terme na biso. Esse é o nosso grande tema. Vendredi Sexta-feira, tolobelaki makambo mwa mingi. falamos a respeito de muitas das coisas Toexplikaki. e havíamos explicado. Donc yo mutu oyaki te vendredi osaka rappel ya moke mpona kota na tema lelo. Para você que estava ausente na sexta-feira, eu vou fazer um resumo para que possa nos introduzir no tema de hoje. Amen. Amém. Donc toexplikaki lolenge nini biso bato Havíamos explicado de que forma nós, as pessoas, esengeli tolanda Jésus. devemos seguir Jesus. Tolobaki il faut tozala exemplaire. Falamos que devemos ser exemplares, Ndenge Jésus azalaki, conforme Jesus ndenge foi, Jésus atambolaki na mokili, conforme Jesus caminhou aqui na terra. biso pe en tant que ba E chrétien, nós também, quanto cristãos, esengeli tolanda nzela wana. é preciso que sigamos esse caminho. Parce que soki tolandi nzela wana, Porque se nós seguirmos este caminho awa na mokili na biso, aqui na terra, tokozala béni seremos abençoados et na dernier jour, e no último dia tokozala sauvé. seremos salvos. Amen. Parce que Jésus en tant que Dieu, Porque Jesus, quanto Deus, andimi aya na mokili, ele aceitou o chamado de vir aqui na a terra vivre na mokili oyo. e viveu aqui na terra. Amen. Tolobaki Yesu a se humilier, Dissemos que Jesus havia se humilhado. a se humilier Ele se humilhou en tant que Dieu.
enquanto Deus, na bunzambe na ye na sua divindade, asimilie vraiment ele se humilhou na vida alati poso ya mutu e obteve corpo carnal. aye na mokili E ele veio na terra. avivre na mokili pendant 33 ans. Viveu na terra durante 33 anos. Mission na ye E a sua missão po asauve nga na para yo. poder salvar tu e eu. Amen. Po asauve kaka nga na yo. Para salvar tu e eu. Mais eloko ekamwisi nga Mas algo que me deixou impugnado. ntango nyonso jésus avivaki na mokili Em toda a trajetória de Jesus aqui Bíblia na elobi. terra, a Bíblia diz, ata lisumu moko te nem sequer um pecado atikali kosala yango te. ele havia cometido. Et pourtant il était 100% l'homme 100% Dieu. Enquanto foi 100% homem, 100% Deus. Mais asali ata lisumu moko te. Mas nenhum pecado ele havia cometido. Cet homme Jésus Este homem, Jesus, azali mutu ya kolanda. é um ser de seguir. Alléluia. Amém. Aza mutu ya kolanda. É um ser de seguir. Mpe nalobaki lisusu E eu havia dito mais. okoki kosepela na mokili ndenge ozovivre. Você pode se alegrar, ficar feliz. esengeli oyeba eloko moko Mas requer que saibas algo, liwa ezali. que existe a morte. Liwa ezali. Existe a morte. okoki kosepela Nós podemos estar felizes, kobosana eloko moko te. mas não devemos esquecer de nayebiki ere algo. moko obosanaka na yo Eu sei que às vezes você tem se naye esquecido, nalemba yo mas eu quero te lembrar liwa ezali. que existe a morte. soso okufi lelo Se você morrer hoje, ke na mokili aqui na terra, otikali kolanda trace ya jésus te. você não havia seguido o caminho de Jesus. obendaki vi na yo selon yo. Você conduziu a sua vida segundo o seu desejo. soko tokufi lelo E se você morrer hoje, ozala wapi? qual será o seu destino? ozala wapi? Aonde que você vai se encontrar? tanke tozowumela na vie oyo tozovivre Enquanto permanecermos na vida que estamos a possuir, toyebaka eloko moko. saibamos de alguma coisa. un jour Um dia, l'éternel dieu o eterno Deus akobenga biso na jiji. chamará-nos para o julgamento. so position na yo ekozala ndenge nini? E qual será a sua postura perante Parce este que- julgamento? ezalaki na nzambe moko Porque havia um Deus alingi azala exemplaire que ele desejava ser um exemplar. aye na mokili. Veio na terra. donc ayeki kolaka biso keno ye ke yo oza important. Ele veio para te mostrar que você é muito importante. oza important Você é muito importante. parce que tozalaki créé na image na ye. Porque somos criados pela sua imagem. jamais akoki tika moto aza créé na image na ye abunga. Ele não pode deixar com que a pessoa que foi criada pela sua imagem. yango aye a se sacrifier Por isso ele veio se sacrificar. mpo na ngai na yo. Por causa de tu e eu. yango eza très important Por isso é muito importante. toyeba kosuivre jésus. Saber seguir Jesus. nayebi ke eza facile te. Eu sei que não é fácil. nayebi ke eza facile te. Eu sei que não é mais fácil. tosala effort wana Mas façamos esse esforço avec lisungi ya com a saint-esprit ajuda do Espírito Santo. tokokoma. Havemos de chegar. Alléluia. Amen. tokokoma. Havemos de chegar. aujourd'hui les gens bazocomprendre te Hoje as pessoas não estão entendendo que vie oyo tozovivre que a vida que na qual estamos a viver eza na sport te. não tem um apoio ou um rascunho. Alléluia. Amém. eza na sport te. Não tem rascunho. ke nabebisa lobi na kozwa Eu mosusu. vou estragar esse porque amanhã vou repor o outro. Não. amen. Amém. soki tobandi kolanda sentiment ya nzoto Se formos induzidos pelo sentimento corporal, tokobungisa esprit na biso un jour. havemos de perder o nosso espírito um dia. parce que nzoto eza enveloppe. Porque um corpo é um envelope. esprit na yo O seu espírito nde eza très important. é o que é mais yango importante. eza na kati enveloppe. E ele está situado dentro do envelope. est ce que bokopesanga enveloppe Será que pode me dar um envelope vazio? ndenge napesa exemple moko. Eu quero pegar um exemplo para mostrar para nós.
Tala. Olha aqui. Enveloppe yango. Esse daqui é o envelope. Na carte enveloppe, Dentro do envelope ils ont un papier mouchoir. tem um conteúdo que é o papel lenço. C'est comme ça. Ça veut dire, Quer dizer, enveloppe, o envelope yango ils ont nzoto na biso. é que é o nosso corpo. Alléluia. Yango za nzoto na biso. É que é o nosso corpo. Oh, ils ont na carte enveloppe, O conteúdo que está dentro do envelope yango des esprits. é que é o nosso espírito. Amen. Enveloppe, O envelope ils ont un sentiment nango. tem os seus desejos, Mais Dieu, mas Deus azana posa. deseja Il y a esprit où ils ont na carte. do espírito que possui por dentro. C'est ton esprit. É seu espírito. Yango komona, Por isso você verás, quand l'homme mort, quando o homem morre, nzoto o seu corpo ekendaka na mabele. vai para a terra e o espírito Ematiki. vai em algum lugar. Parce que nzoto Porque o corpo eza nango enveloppe é um simples eutaki na envelope, mabele veio do pó ekozonga na e mabele. do pó Mais voltará. ton esprit Mas o seu espírito, ntango ezobima na nzoto, quando sai do seu corpo, ntango ezokende, quando ele vai, soki na mokili e se aqui na terra otambolaki bien te, você não havia andado muito bem, esprit na yo o seu espírito, ezala wapi? aonde vai se destinar? Amen. Ton esprit ekende wapi? Onde irá o seu espírito? Okoki kolatisa nzoto, Você pode revestir o corpo. okoki kolatisa nzoto, okoki kolesa ndenge olingi. Você pode nutrir o corpo de várias Mais maneiras. un jour, Mas um dia, nzoto oyo, este corpo já não vai existir. mais ton esprit, Mas o seu espírito, soki okoki kosuivre Jésus te, se você não havia conseguido seguir soki Jesus okoki bem, kolanda batrace ya Jésus te, se você não tinha seguido os parâmetros de Jesus, okosouffrir. você vai sofrer. Alléluia. Parce que souffrance wana, E este sofrimento eleki souffrance oyo bana komona na nzoto sur la terre. é pior do que o sofrimento que você sentia no corpo aqui na Parce que terra. la souffrance moko éternelle. Porque será um sofrimento eterno. Tobeti maboko makasi po Aplaudimos alukola. fortemente. Sous-thème na biso tolingi tolobela na ntongo ya lelo, O tema que nós vamos falar nesta manhã, la maison dit déchaussée. Amen. La maison dit déchaussée. Ndaku ya moto oyo balongoli mapapa. a casa da pessoa que foi descalçado. Obrigado, irmão. Amen. Amém. Ndaku ya moto balongoli mapapa. A casa da pessoa que foi descalçado. Deutéronome, Livro de Deuteronômio, chapitre 25, capítulo 25, verset 5 à 10. verso 5 a 10º versículo. Lecture. Deutéronome, chapitre 25, verset 5 à 10. Deutéronome chapitre 25 verset 5 à 10 natangi makomi na Nzambe. Amém. Tutelemi mpona kuondoa maloba na Nzambe. Nos colocamos em pé para honrarmos a palavra de Deus. Deutéronome chapitre 25 verset 5 à 10 natangi makomi na Nzambe. Amém. Lorsque deux frères demeureront ensemble Se alguns irmãos habitarem juntos et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, e deles morrer e não deixar filhos, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, a esposa do morto não poderá se casar com um estranho, mais son beau-frère ira vers elle, mas o irmão do seu marido entrará a ela la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. e a tomará como esposa e o cumprirá a obrigação. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Acontecerá que o primogênito que ele gerar sucederá em nome do seu irmão, que está morto, Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. para que o seu nome não se apague em Israel. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, Se esse homem não quiser tomar a esposa do seu irmão, elle montera à la porte vers les anciens.
Então ele irá à porta até aos anciãos et dira, e dirá: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. o irmão do meu marido se recusa a levantar para seu irmão um nome de Israel. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Ele não quer realizar a obrigação de irmão do seu marido. Les anciens de la ville l'appelleront Então os anciãos da sua cidade o chamarão et lui parleront. e ele falarão com ele. S'il persiste E se ele insistir et dit, e dizer: je ne veux pas la prendre, não quero tomá-la, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, então a esposa do seu irmão virá até ele na presença dos seus anciãos lui ôtera son soulier du pied e tirará o sapato dele do seu pé et lui crachera au visage. e cuspirá em sua face Et prenant la parole, e responderá, elle dira, dizendo: ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa do seu irmão. Et sa maison sera appelée en Israël O seu nome será chamado em Israel la maison du déchaussé. a casa daquele que foi descalçado. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Amém. tovandi na kombo na Yesu. Tomamos assento Tô em nome de pedindo uma Jesus boca e mais aplaudimos fortemente. Amen. Amém. Bien-aimé, na passage tozotanga, Amados, na passagem que fizemos a leitura, Bible ezoyebisa biso. a Bíblia nos está a mostrar Oyo ezalaki moko ya loi na kati ya Israël. isso foi uma das leis dentro de Israel. Deux frères Dois irmãos oyo baza esika moko, que estão no mesmo lugar. soki moko akufi, Se um deles morrer, morrer, ke atikalaki kobota te, e que não havia ter filhos, ndeko ne ya mobali seu outro irmão que está em vida il faut azwa mwasi ya ndeko na ye, tem que tomar a esposa do seu irmão abota na ye, e que possa fazer filho com ele. mwana oyo bakobota ya liboso E o filho pela qual que for nascido akopesa kombo ya ndeko na ye ya mobali akufaki, será apelado o nome do seu irmão falecido, parce que kombo ya ndeko na ye para que o nome do seu irmão ezala efase te na Israël. não seja apagado no Israel. Alléluia. Glória. Nga te na Bible. Não fui eu, é a Bíblia que diz isso. Amen. Amém. Omona ngo neti compliqué. E você pode achar isso meio que estranho, Bible complicado. lobi Ela diz: soki ndeko na boyi se esse irmão rejeitar, kozwa mwasi ya ndeko na ye, tomar a sua cunhada, mwasi ya ndeko na ye que esta mulher, a cunhada, akokende kokutana na ba-ancien, irá até o encontro dos anciãos akokende kosolola na bango para poder dialogar com ke eles. mobali bon bendize nakobande nini, ok, ndeko ya mobali na O ngai irmão do meu marido, aboyi kozwa nga comme femme, ele não quer tomar-me como mulher. ba-ancien bakobenga ye E os anciãos o chamarão bakosolola na ye, e vão dialogar com ele. soki aboyi Se ele realmente rejeitar, mwasi akoya liboso na ye e a mulher virá na sua frente akobotola ye sandale, e vai lhe descalçar o calçado akokrashar ye na eloko, e vai jogar, vai cuspir na cara dele akosimba ye na loboko, e vai pegar, tomar-lhe na mão, akokende na ye tina porte na entrada ya Israël, levar-lhe até na entrada da cidade. mpe mboka mobimba E a cidade inteira koyeba makambo yango, saberão do mpe acontecimento. ndako na ye E a sua própria casa bakopesa yango kombo será apelado moto balongola mapapa. a pessoa que foi descalçado. Amen. Amém. Mais on va me passer, mais tem muito tozolobela como sauver Jésus là ou como. Pastor, mas não estamos a entender, estamos a falar de como seguir a Jesus. Calma que vocês vão chegar. Amen. Amém. Ou como? Você vai chegar. Chose impossible. Algo impossível. Impossible. Algo impossível. Soki na tution da biso lelo. Se fosse na nossa era atual, O boya. você vai rejeitar. Alléluia. Amém. O boya. Você vai rejeitar. So bato mususu ba mwa neti ngenge chance. Algumas pessoas podem achar como oportunidade.
abimana mosande wonaye. sair ou viver com a esposa do seu irmão. Mais ngana sawana ti. Mas eu não estou muito focalizado nisso. Ne blanga kino ko kolongola ye sandal. Mas o meu foco consiste em descalçá-lo. Pourquoi kolongola mutu abongo sandal? Por que descalçar a pessoa do gênero Ça veut dire calçado? mutu wana aza incapable. Quer dizer que essa pessoa é incapaz. Amen. Amém. Aza incapable. Ele é incapaz. Que aza yuma. Que ele é tolo. Aza incapable. Ele é incapaz. Yango ba longole sandal. Por isso lhe foi tirado o calçado. Incapable. Incapaz. Bien-aimé. Amados, Tu te vois na sandal. nós queremos habitar ou acentuar na sandália. Bible yebi singa. A Bíblia me diz, Na mukanda ya Exode. livro de Êxodo, Chapitre 3 verset 5. capítulo 3, versículo 5. Bien-aimé. Amados, Bible zoloba. a Bíblia nos fala, Nzambe aobenga Moïse. Deus chamava Moisés. Amen. Amém. Na montagne de l'Éternel. Na monte do Eterno. Nzambe azobenga Moïse. Deus chamava Moisés. Nzambe ayebisi Moïse. Deus disse a Moisés, Ôte tes sandales. tira os seus calçados. Alléluia. Amém. Ôte tes sandales. Tira os seus calçados. Kala toteyaka que non sandales c'est du péché, il faut tika via masumu. Oui, c'est bon. Teve uma época que nós pregamos que calçado era pecado, tem que parar. Nzambe com aquele alongoli pecado. Moïse sandales, alongoli. Tudo bem. Parce que azalaki na via péché, parce que sandales c'est du péché, c'est bon. Deus falando Moisés, tira calçado porque ele tinha vida pecaminosa, tudo Mais bem. quand Dieu alongoli Moïse Mas sandales, quando Deus tirou Moisés sandálias, Dieu savait Deus sabia Moïse que Moisés, azamutu. que é um ser humano, Alléluia. Azamutu. que era um ser Quelle que humano, soit charge on Nzambe azopesa ye. embora o cargo que Deus está a atribuir a Aza ele, un homme incapable. mas é uma pessoa incapaz. Lobende sandales. Tirou a sandália por ele. Alléluia. Amen. Lobende sandales. Tirou a sandália. Dieu savait Deus sabia mission azopesa ye. que a missão do Moisés, Aokende. ele iria, Mais akota te. mas não ia chegar no destino. Alléluia. Amém. Aokende. Ele vai, Akota te. mas não vai chegar no destino. Il était l'homme de Dieu. Ele foi homem de Deus, Nzambe alongoli sandales. mas Deus tira o calçado nele. Alléluia. Amen. Alongoli sandales. Tirou-lhe o calçado. Un homme incapable. O homem incapaz. Un homme incapable. O homem incapaz. De pousser plus loin. Fomos muito além. Josué. Josué Écoute l'ange de l'éternel. encontrou-se com o anjo do Eterno. L'ange a ébissé. O anjo disse para ele: Longola sandale ma tira colono. os seus calçados. Alléluia. Longola sandale na ma colono yo. Ele disse: tira o calçado dos teus pés. L'homme incapable. O homem incapaz. Alléluia. Amen. Quelle que soit dimension mission. Seja qual a dimensão da missão, Nzambe longola i sandale. mas Deus o tirou o calçado. Bien-aimé Seigneur. Amados em Cristo. Quelle que soit vie oh biso basana nzambe tozo vivre. Seja qual a vida que nós, os servos de Deus, estamos a viver, Nous sommes des hommes incapables. somos pessoas incapazes. Alléluia. Papa, nous sommes des hommes incapables. Nós somos homens incapazes. Dieu Deus abengi biso. chamou-nos, Alongoli biso sandale. tirou-nos os calçados, Parce que porque il est un homme, havia um homem, l'homme capable. o homem capaz. Et c'est là qui est d'ailleurs. Era preciso Tozala viver estolandaye. para que nós Polande exemple para naye. nós termos L'homme capable. o homem capaz. Chanzoloba. O João está dizendo, Jean-Baptiste. o João Batista está dizendo, Azoloba boy. ele dizia, Na Matthieu chapitre 3 verset 11. no Mateus capítulo 3, versículo 11, Ngana zo batisa bino na mai. ele disse: eu estou a vos batizar com Ezana água, mutu moko azoya. mas há alguém vindo, Asa plus puissant. ele é mais Nakokoka kolongola sandala makolo na eu não yese. consigo tirar o calçado Parce que dos seus c'est un pés. homme capable. Que era a pessoa Yebe asa na capaz. capacité. Ele que tem a Yebe asa capacidade. exemple à suivre. Ele que é o C'est Jésus-Christ de Nazareth. É Jesus Cristo Nazareno. Alléluia.
Seulement un homme. Somente uma pessoa Homme quoi que l'on a sandala ma colonne a que été. não poderiam tirar o calçado dos seus pés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. É Jesus Cristo. L'homme capable. O homem capaz. L'homme capable. O homem capaz. Attends kana sandale. Que anda com os calçados. Attends kana sandale. Anda com suas sandálias. Yango lula sa responsabilité. Por isso ele é a responsabilidade. C'est un ensemble. Servos de Deus, Tout ça va tout moko incapable. somos pessoas incapazes. Alléluia. Amém. Biso Nós, basal servos, na bana com filhos, pour l'anda Jésus. devemos seguir Jesus. Alléluia. Amém. Tout l'anda Jésus. Vamos seguir Jesus. Bien-aimé, Amados, lelo beaucoup de personnes vont ça la berre hoje muitas das pessoas estão cometendo erros pona makamoko ezanga na ngotina. pelas coisas inúteis. Yoka Ouça, Moïse Moisés, Nzamba yebisaki ye Deus disse para ele: loba na libanga. fale para a pedra. Yaki akesani Ele foi bater contra a pedra. l'homme incapable. O homem A conta incapaz. aqui. Ele não entrou. Amona ki na musika. Ele viu A conta aqui te. de longe, mas não entrou. Papa, Amados, papá, peuple esse povo bakoza ngisabi so pelola. pode nos fazer perder o reino do céu. Alléluia. Amém. Papa dadi. Donc peuple bakoza ngisabi so pelola. Este povo pode nos fazer perder o reino do Nada céu. rasuka na landi mutu. Por isso, quando eu tinha sido Il y a conhecido que alguém, église premier jour. vem à igreja primeiro dia. Deuxième jour yete. Segundo dia você não Na vem. lando souté. Eu já não vou te Parce que seguir. lola na yo moko. Porque o Interna reino do moko céu é o seu. conta lola. Ba O bonde la interesse é kayo. seu. Eu vou te pedir favor. So nana ko bénéficier. Você e eu, quem será benéfico? Nous allons bénéficier. Você Voilà na koranasi. E todo momento vamos te seguir atrás. L'homme capable, O homem incapaz. c'est Jésus-Christ de Nazareth. O homem capaz é Asa mutu sengeli tolanda a bien-aimé. pessoa que nós devemos seguir. Kola na pasteur tie. Não siga Moi pastor. je suis pasteur, oui. Eu sou Mais je pastor, suis sim. un homme incapable. Mas eu sou uma pessoa falível. Prévané. Prova pela qual, Ceux qui n'ont pas la prière. quando eu estou orando para Dans você, je não falo em parle meu le nom nome, de Jésus. mas eu falo C'est em nome lui de l'homme Jesus. capable. Ele é que é o C'est lui homem notre capaz. exemple. Ele é o nosso Il y a exemplo. qu'à suivre. de seguir. Alléluia. Glória. C'est ça, bien-aimé. Isso, meu Parce que amado. ce qu'on l'a dit, pasteur. Porque se você me seguir, Oh, eu conta ali, sou, filho. você vai Au no inferno. Copengua. Você vai Parce perder. que nga. Porque eu Nana 100% Dieu paye. eu não sou Je suis 100% homem. mas eu sou 100% homem. Mais l'exemple est Jésus. Mas siga o exemplo de Jesus, Parce que nga paye pasteur. porque eu, Là, pastor, on se l'effort. também estou fazendo Là, esforço. l'exemple est Jésus. Com que eu siga o exemplo. C'est lui l'homme capable. Ele que é o homem capaz. Il y a une capacité comme ça, la nyoso. Ele que tem a capacidade de fazer tudo. Biso tout ça, l'homme incapable, bien-aimé. Nós somos homens incapazes, amados. Nous sommes incapables. Oh, você vai ouvir que o pastor fez isso, voltou. Il y a Somos beaucoup de incapazes. gens péché chez Jésus. Há uma única pessoa que está sem On pecado, a é Jesus, vendu à 33 jours, 33 ans. que viveu durante 30 Ah, on a anos moqué, à cette année, sous mon aqui côté. na terra, não cometeu nenhum pecado. Mais yo, on s'en moute à ma soum. Mas você é pecador. On a péché. Você pode pecar. Mais vie à Kingane, Talingana yote. Ngana toi na vie à Jésus. A vida do fulano não nos diz respeito. Nós devemos seguir a vida de Jesus. Alléluia. Amém. Mais nga mus na regard vers Jésus. O fulano está torto. Não tem problema, ele pode ficar torto, mas Parce o que meu c'est Deus está lui Jesus. l'homme capable. Porque ele é que é o homem Oh, capaz. mutu mon côté na direct les sandales. Que ninguém teve o direito de descalçá-lo. C'est Jésus. Foi Jesus. Cet homme-là a persévéré na ye. Este homem entregou a sua vida. A se sacrifier. Se sacrificou Pour na ngai na yo. por causa de tu e Donc eu. comment va Para que tornássemos tout ça on to salelo. que sejamos Donc aquilo que cet somos. homme-là, bien-aimé. Cet homme-là, Este homem aí asa muta kolanda. é a pessoa de Asa muta ko servir. servir. É a pessoa de servir. Asa ki humilier. Ele foi humilhado. Andima ki assimilier. Ele aceitou ser humilhado. Bafingier. E foi Basale nyuso basale basale la ye. fizeram tudo o que queriam fazer. Bapeti fazer. bakwakele basoy. Foi batido
cuspiram na cara dele. Mais azongisaka te eloko moko Mas ele não te. respondeu em nada. Azongisa te eloko moko te. Não respondeu Parce em nada. que Por quê? azalaki na mission. Porque ele teve Azalaki na mission moko. Ele teve uma Esengeli missão accompli yango. que precisava Tango mission concretizar. E accompli quando se concretizou sur la croix, sobre a cruz, agangi ele paix. disse: Pai, Tout est accompli. tudo está Bible consumado. lobi. A Bíblia diz: Bapesi kombo likolo makombo ele nyonso. foi atribuído o nome Babengi sobre kombo todos os likolo nomes. makombo nyonso. Foi atribuído Le o nome nom sobre de todos os Jésus. nomes. O nome de Jesus. L'homme capable. O homem capaz Accompli mission na yan 100%. que cumpriu a sua missão 100%. Alléluia. Amém. Accompli mission na yan 100%. Cumpriu a sua missão 100%. L'homme capable O homem incapaz a la capacité tem a capacidade ya ko limbisa ba péché na biso. de perdoar os nossos pecados. C'est Jésus. Jesus. Alléluia. Amém. Yimta limbisa ka masumu na biso. Somente Ele que perdoa os nossos pecados. C'est Jésus. É Jesus. Muto ko sale mabe. Alguém você pode cometer, fazer mal. Ah, muto ko salo mabe. Alguém pode fazer mal Osengi contra pardon. você. Você pedir perdão. Mais etika na mutu na robosa na ngote. Mas ficou na sua memória, Mais ele não vai Jésus, esquecer. Mas se Jesus, osengi pardon se bien-aimé, você pedir a effacer perdão, ma bena yo. ele vai Parce que apagar sur la seu croix, mal, le porque na sang cruz- était coulé. o sangue foi derramado. Tant on dit ma rolanda Jésus, Quando você está a aceitar seguir Jesus, et c'est bien kolimbisa. deve saber perdoar. Et c'est très important. É muito importante. Et c'est bien kolimbisa. Deve saber perdoar. Tant on zo limbisa, Quando você está a perdoar, ça me pas kolimbisa. Deus também vai te perdoar. Nebi que c'est difficile ko bosana. Eu sei que é difícil esquecer, Pour ça la hypocrisie, c'est difficile ko bosana. porque não podemos fazer hipocrisia. É tão difícil Mais esquecer. ça l'effort wana. Mas faça esse esforço, Parce que Jésus, porque Jesus, l'homme capable, o homem capaz, azakati na yo. ele está em você. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. L'homme capable a la capacité à guérir. O homem capaz tem a capacidade de curar. Jésus a la capacité à guérir. Ele tem a capacidade de curar. Nous, Nós tu as la capacité à dire. não temos essa capacidade. Il y a un moment où il a Jésus. Por isso chamamos, clamamos. C'est lui l'homme Ele que é o homem qu'il faut. que deve, Il faut respecter. que devemos Pour ça, il y a quelque respeitar chose. para fazer alguma Il y coisa a pas vie dans la vie. nas nossas vidas. Alléluia. Amém. C'est ça. La vie, Na vida quand elle a précédé, não tinha pressa il y a aussi là, les camoko que l'homme se répandait. de fazer algo que amanhã possa te trazer arrependimento. Non. Nous sommes des hommes, Somos seres humanos, mais nous sommes des chrétiens. mas somos cristãos. Tant Jésus a kati na biso, Quando Jesus está em nós, et c'est que tout le monde a trace na ye. devemos seguir os seus parâmetros. Bien-aimé, Amados, kozela na baka na église na to avi bozanga te atina bino lipamboli. eu falo sempre na igreja, não esperam eu pregar-vos a bênção, Parce que la bénédiction, porque a bênção eza likambo ata nzambe. tem a ver com o tempo de Soki Deus. nzambe ka kopambolo na janvier, Se Deus havia traçado que vai te ato abençoar em gênero janeiro, e royal te royal na janvier. mesmo se você jejuar Parce hoje que para eza na aquilo, calendrier nzambe. está dentro Mais do calendário de très Deus. important, Mas o que é importante? tambola na kobanga nzambe. Tout le monde a ba trace à Jésus. Vamos seguir os traços de Soki Jesus. on a trace à Jésus, Se você está seguindo os au traços, finga mutu te, Você não vai okanisa ofender mutu mabe te, Você não vai okotonga pensar mutu mal do te, outro, você não vai olobela falar- mutu não vai- mabe te. não vai falar mal dos outros. Soni trace à Jésus. Se você seguir traços, okolakisa te yo nde ozali nde yo. Non, yo te Jésus naza nde Jésus. você não vai mostrar que você é. Não, Jesus é que é Jesus. Akwase ngana yo to gagner nyonso na suka to bungisa ba milimo na biso. O que adianta nós ganharmos tudo e no final perdemos a nossa alma? Akwase O que adianta? to na posa succès te. Não precisamos de sucesso. C'est le véritable succès ça la maka chile bana mokile bana. C'est le succès de Jésus. Parce que en ce sacrifice maman na succès. O verdadeiro sucesso que acontece desde que o mundo começou até hoje é de Jesus, porque o que ele fez era grande sucesso. Alléluia. Amém. On se l'a Jésus. Vamos seguir Jesus.
A pessoa que está seguindo Jesus, Tant on a trace. quando você está seguindo os parâmetros, quer dizer, tem que retirar as coisas na sua vida que te traz bloqueio. Ele disse aos discípulos: aquele que quer me seguir, que deve se rejeitar ele mesmo. Que ele possa se rejeitar ele mesmo. Amado, se rejeita. Tira o ser eu. Oh, moi je suis le grand révérend. Oh, eu sou o grande reverendo. Tira esse Oh, título. moi je l'onction. Parce que l'onction, c'est Jésus qui donne l'onction. Eu tenho a unção, mas tira isso aí. Oh, porque moi Jesus j'ai te des colocou. membres. Non, Jésus t'a dit maman parce qu'il y a l'homme capable. Oh, eu Bible tenho- dit le Saint-Esprit touche les cœurs et les reins. Eu tenho muitos membros. Tira isso porque Jesus é que manda, porque a Bíblia diz que Oh, o c'est Espírito moi, Santo toca o non, coração. non, c'est dos moi qui crentes. dirige. Non, c'est Jésus qui dirige l'église. Ou eu que estou dirigindo essa igreja? Não, é o Jesus que dirige a igreja. Parce que c'est lui l'homme capable. Porque ele é que é o homem capaz. Ceux qui t'ont dirigé communauté au selon Bissot Karaba pasteur. Se nós queremos dirigir essa comunidade com... Communauté qu'on koufa. Essa comunidade... Mais ceux qui ont tué Jésus dans la première Mas se position. nós colocamos Jesus em Communauté primeiro est qu'on lugar, évolue et qu'on se a multiplie. comunidade vai crescer, vai desenvolver-se. Alléluia. L'homme capable c'est Jésus. O homem capaz é Jesus. Na como na niveau donc na beki na mekana comme boya nano. E eu falei, vou procurar se rejeitar ainda. Alléluia. Amém. Na mekana comme boya Para nano. me tentar se rejeitar. Toma, na meki comme boya. Pastor, eu tentei me rejeitar. Premier jour, deuxième jour. Primeiro dia, segundo, não consegui. Non, c'est facile. Falei, não é fácil. Alléluia. Mais tout ça est fort Mas avec estamos l'aide du a fornir forços com a ajuda do Espírito Santo. Bien-aimé, Tommy Boya. Amados, devemos nos rejeitar. Essa phrase très importante au Jésus Lobaki. É uma frase muito importante que disse Sou Jesus: mulandangai. se você quer me seguir, Boya yomo. se rejeita mesmo Et mai kulusu na yo. e transporta a sua cruz. Parce que Jésus Porque Jesus, sur la croix Na amemaki na montagne amemaki kulusu. ele levou Oyo a cruz esangisi no masumu monte, ya biso nyonso. que juntava todos os nossos Tanto yo pecados. ngolanda ye. E quando você quer Mi seguir, boya. se rejeita, Mi boya. se rejeita Amemaki kulusu na yo. e transporta a sua cruz. Et ta vie E a sua vida elle a changé. vai mudar. Sur le boti toti ka ba espace oh de moi vie de moi famille libo do basinga famille basinga to mona basinga to kata bana to bana ko kata basinga mais mais important c'est que non suivre Jésus. Se cada vez nós reclamamos de demônios familiares, e já começamos faz tempo, nunca termina, mas o importante é seguir Jesus. Suivre Jésus. Siga Jesus. Muto azo suivre Jésus. Há pessoas que estão a seguir Jesus Alors na trace à Jésus. e tem Ao os sala parâmetros makamo de yeso Jesus, bana ko sa. fazendo as coisas que Ao sala Jesus ko banga fazia, nzambe. andando com temor de Ni Deus, que a famille. nem feiticeiro Ni da avutima família, famille, ni balé a famille, ni soki nini a famille, nem nada da ni família, sorcellerie a famille. não a feitiçaria Eza na da pouvoir família. kolona yo Vai ter te. Parce poder que sobre kati ele. na yo, Quando ele tem- é non capable. você tem um Oza homem na capaz. endo mazana nyonso. Você tem um homem que tem tudo. Eza facile bien aimé. É tão fácil. Tika système ko benga na bandoko ko chasser bunda pete masasi kwa kamoto. Non! Para de expulsar Mais demônios. important bien O aimé. que é mais importante, amados, Toza na cara ligne ma Jésus. está Le reste na aliança est à lui Jesus. sauter. O resto não Parce é que Jesus. sur la croix, allons qui m'a donc famille. venceu Sur la croix, tudo que allons qui m'a lié famille. venceu Sur la as croix, familiares. alors tout est Na cruz, accompli. ela disse que tudo está consumado. Donc a famille a droit de corona. Quer dizer, o feiticeiro da família não tem poder sobre você. Donc on a droit de corona yo lelo parce que yo oko akolanda Se c'est là ele Jésus. está tendo poder sobre você, porque você não está conseguindo seguir em caminho de Oko Jesus. katie. Você não está conseguindo. Otamu sa vie selon yo moko. Você está dirigindo a sua vida Yango segundo moni ba você. espinhos ba osakana yo. Por isso, todos os espíritos Parce estão que a zombar com você. quand moi j'ai Jésus en Porque moi, quando eu tenho Jesus em mim, eza na esprit mon côté. não há nenhum Et espírito côté le que melangai. vai Et un contrariar-me. esprit mon côté. Não há nenhum Et espírito qu'on combatte que nga. vai me combater. Parce que Porque oh aza kati na nga. aquele que está em mim, Aza maître ba esprit. ele é o mestre do Ayebi monde espírito. spirituel ndenge ezalaka. Eles conhecem o mundo espiritual como tem sido. C'est ça. É isso.
Non. Deixa ir caminhos muito longos. Não. Você vai ver pessoas jejuando 10, 20 dias para ser libertado com a feitiçaria familiar. 30 jours, 10 jours, on a peur Hollande chemin à Jésus, c'est ça. Eu rogo em você que possa jejuar esse tempo todo para seguir o caminho de Parce que Jesus. c'est lui l'homme capable. Porque ele é o homem capaz. Ce qu'on l'a dit, pasteur Kakaboui, on bête ma baku. Se você seguir só os Parce que pastores, toza você vai bate. tropeçar, porque somos On pessoas. qui m'appelle église. Você vai fugir da igreja. O pasteur a bête singa ali baku. O pastor me fez a tropeçar. Alléluia. Amém. Você vai Parce que fugir. on a rappelé à pasteur. Porque você Mais vem si por causa tu do viens pour pastor. Jésus, Mas se você vem por quel causa que de soit Jesus, nini, seja qual for, quel que soit mon pépé, seja tu qual resteras a pour Jésus. tempestade, você vai ficar por causa de Jesus. Pasteur par comment m'appelle Dokit. Pastor também pode se tornar feiticeiro. Aonde appelle vous te pète. Pode ser também possuído. Alléluia. C'est ça. Maman n'a pas commandé Doki. Tata n'a pas commandé. Mais pasteur par comment m'appelle Dokit. Quando falam que a sua mãe ou seu pai pode ser feiticeiro, o pastor também pode se tornar isso. Ça na amour faiblesse mon casse. Se Satanás achar uma fraqueza nele, ele pode aproveitar para poder te possuir. Mas não é para nós os pastores. É para que você siga Jesus. Muitos seguiram o pastor. Eu não vou orar mais porque aquele pastor... aquele pastor. Não. Ele é pessoa. Você não está entendendo as coisas. Se tu viens pour Jésus. Mas se você vem por causa de Jesus. Tu pries pour Jésus. Você ora. Je travaille dans l'église pour Jésus. Eu trabalho na igreja por causa de Jesus. Jésus va te bénir. Jesus vai te abençoar. Alléluia. Amém. C'est ça. É isso. Por isso eu tenho falado, nós os pastores, nós os três conforme somos. O que está sobre o outro não há. É o Espírito Santo que está sobre nós. É o Espírito Santo que nos dirige. C'est ça. Amém. É isso. Amados, sair nas coisas pequenas. Vamos sair nas coisas pequenas. Uma coisa pequena pode fazer perder o reino do céu. Ou uma coisa pequena pode fazer perder a bênção. Sai das pequenas coisas, mas veja Jesus. Mesmo que nós estamos pregando, não veja eu, veja Jesus. Porque se você ver a mim, você vai tropeçar. Mas se você ver Jesus, amado Cristo, você vai ser abençoado. É Jesus. L'homme capable. O homem capaz. L'homme capable. O homem capaz. Moïse, grand homme de Dieu. Moisés, grande homem de Deus. Mas Deus pediu para descalçar. Aleluia. Josué. Grand homme de Dieu. O grande homem de Deus que Deus falava com ele. Face a face, Deus falava para ele coisas. Mas para ele conquistar o Jericó, era preciso ele descalçar. Porque Deus sabia que ele não poderia chegar. Ele foi tirado o calçado. Moisés foi tirado o calçado. Porque Deus sabia que não podia chegar. Aleluia. Amém. Mas quando veio Jesus, ninguém tira sandália para ele. Ele foi batizado com a sua sandália, porque é ele que será capaz de chegar no destino. Nós, os pastores, um dia passaremos. Porque somos a casa descalçado. Um dia passaremos. Mas Jesus nunca vai passar. Ele não vai. Ele permanece o mesmo. O mesmo. O mesmo. Ele está dizendo: eu sou o caminho, a vida et la vérité. e a verdade. C'est Jésus. C'est lui le chemin. Ele que é o caminho em que tu e eu devemos seguir. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. É o verdadeiro C'est lui Deus. un bon pasteur. Ele é o bom pastor. Agora observa a sua vida. Observa a sua vida. Eu fiz um voto comigo mesmo. Falei: Deus, a esse tempo para frente eu vou pregar somente sobre o pecado e
e Jesus. Parce que un homme qui a vie à pécher, c'est difficile à bénir. Porque uma pessoa que está permanecendo na vida pecaminosa ou pecadora não tem como ser abençoada. É muito difícil ser abençoado. Mais si tu prêches la bonne nouvelle, changer ta vie, bongo wana mutema, landa Yesu, nzamaropam, c'est ça Dieu va te bénir. Se nós estamos a pregar para vocês boa nova, converta o seu coração, siga Jesus, é assim que Deus vai te abençoar. Dans l'homme, il a changé, a bongo la mutema, a changé mutema. C'est ça. Algo muito importante na vida do homem é converter o seu coração. Parce que nous se continue à travers mutema. Porque tudo é introduzido através do coração. Eu quero te mostrar o que ele me mostrou. C'est ça qui doit détruire mon kill. Eu vou mostrar que eu sou fulano, eu sou da tribo fulano. É isso que está destruindo o mundo. Mas isso não tem importância. E après? E depois? Depois que você... E après? E depois? Nada. É louco ter. Mas se você tomar uma decisão e você firme com Jesus, eu vou seguir Jesus, c'est ça, tu seras béni. É isso, você será abençoado. Amém. Agora volta dentro de si. Você entendeu que a sua vida você direcionou segundo o seu desejo. Dentro de si. Volta em si. Há certas coisas. Você sente bloqueios. Porque você é o ator principal que está abrindo as portas para que o bloqueio atingisse você. Amado, volta dentro de si. Toma o seu ser, guarde-o, mas observa aquilo que Jesus havia feito para você. Imaginez-vous que un jour ce qui Yesu a quitté, donc tous à la nez. Imaginem se Jesus não poderia ter vindo aqui na terra, como seríamos? Porque a Bíblia diz: Jesus orava um dia. Mostraram-lhe o que ele vai passar, o sofrimento que ele vai atravessar. Ele disse o quê? Pai, se é possível, tira esse cálice de mim. Mas ele disse não. Que não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Porque ele entendeu que depois do cálice, depois de tomar aquele cálice, aquele cálice de sofrimento, depois dele haverá glória. Haverá glória. So, imagine que não, na moment imagine agora que naquele momento a changer na época bom na época. E ele mudasse de ideia. Ninguém também poderia estar contra. Porque ele poderia demonstrar o seu poder em forte dimensão. Porque ele é criador. Mas ele rejeitou. Como seria a nossa vida? Aí o Satanás poderia ter muito sucesso. E você sem o sangue e sacrifício. Aleluia. Sangue e sacrifício. Sangue e sacrifício. Como seria? Como seríamos? Não, bem-aimé. Vamos mudar as nossas vidas. Vamos mudar as nossas vidas. C'est ça la vie. Essa é a vida. Eu estou no final. O que você entendeu? O que Deus falou para você? Eu não quero liberar a unção. Que libera a unção de Jesus Cristo. O mais importante é que a sua vida toma consciência.
as obras que ele havia feito. Nós devemos observar por ele, seguir ele, seguir os seus passos. Começa a voltar em si. Volta em si. Teve 2 mestres. 2 mestres. 2 mestres. E esses 2 mestres, os 2 fizeram testamentos. Fizeram testamentos. E um estava escrevendo: este mundo, eu vou reinar. Eu vou destruir as suas vidas. Vão me sentir porque eu estava perto de Deus. E eles vão saber que eu era o anjo na qual Deus confiava. Este mundo Deus me concedeu. Este povo vão sentir. Fez o seu testamento, deixou. E o outro, e começou a escrever: neste mundo, eu que criei, eu vou proteger. Tenho a capacidade de fazer tudo para vocês. Ninguém vai estar contra isso. Ninguém vai fazer isto. Fizeram os 2 testamentos e deixaram os testamentos. Aleluia. Deixaram os testamentos. Aquele que havia escrito primeiro e estava esperando num cantinho com que façam a leitura do seu testamento. E aquele que havia escrito por segundo foi embora. Ele foi morrer. Enquanto o testamento tem tido valor, depois daquele que escreveu morre. Se ele estiver em vida, o testamento não tem valor. E para que tudo que Deus havia preparado nas nossas vidas, para que a primeira não tivesse poder sobre as nossas vidas, eu, Jesus Cristo, para que nós possamos seguir seu caminho, se põe em pé onde você está.